Bom dia pessoal, sou o professor Osvaldo e estou gravando esse vídeo, como prometi para vocês, para explicar sobre as atividades finais de nossa disciplina, tentar ajudá-los, uma vez que não foi possível ir até o polo para a aula presencial que estava programada. Enfim, eu vou tentar nesse vídeo explicar sobre essas atividades e estou ainda disponível, para dúvidas, caso vocês queiram alguma informação, queiram tirar alguma dúvida sobre essas atividades. Bom, vamos voltar aqui para a página principal, de nossa sala virtual. Essa sala virtual que apresenta então aqui as nossas atividades. Bom, vocês podem observar também, enquanto eu estou gravando esse vídeo, estou aqui aberto no chat, que eu avisei vocês que estaria disponível aqui para tirar dúvidas de vocês, caso vocês estivessem no polo. Acredito que estariam, vocês teriam uma outra aula programada também. Enfim, como não foi possível fazer uma videoconferência, eu vou gravar esse vídeo, se for necessário eu gravo outro. Então peço que vocês entrem em contato, deem opinião, sugestões aí, para a gente poder então concluir a nossa disciplina. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre as atividades, nosso fórum de dúvida, que não houve participação de vocês aqui. Inicialmente eu coloquei algumas dúvidas que foram enviadas para mim através de outros canais, mas não houve muita discussão. No ensino à distância a gente tem que sempre buscar essas informações, perguntando mesmo ao professor, o tutor, o tutor presencial, o tutor à distância também, que estão disponíveis aí para ajudá-los. Bom, na primeira semana nós já tivemos aí uma atividade que foi um fórum de discussão sobre os assuntos aqui da primeira semana, e estava relacionado com o funcionamento do computador, os recursos que a gente tem disponíveis através do computador. Falando sobre a história dos sistemas operacionais, do Windows, falando um pouquinho aí sobre sistemas livres, como o Ubuntu. Vocês talvez já observaram que eu estou usando, por exemplo, aqui o Ubuntu, um software livre, eu gosto muito de usar software livre. As aplicações de editor de texto, planilhas, que nós estamos estudando aí, tem todas essas ferramentas também disponíveis em software livre, eu vou mostrar para vocês. Bom, primeiramente sobre essa atividade, uma atividade também que houve uma participação muito pequena dos alunos. Essa é uma atividade onde eu gostaria que tivesse sido mais dinâmica, os alunos tivessem participado. É uma atividade, inclusive, que eu já corrigi, vocês devem ter recebido no e-mail meu hoje, onde eu disse que aqueles alunos que não participaram vão ter a opção de participar até na segunda-feira, quando encerra o nosso curso. Eu já corrigi essas atividades, porém, os alunos que não participaram podem participar até segunda-feira, que vão receber nota. É importante que faça essas atividades, e depois nós vamos ter uma atividade final, que é a nossa avaliação final, que vale 60 pontos. Se vocês não fizerem as atividades que foram propostas durante o curso, vocês vão precisar depois de muita nota na avaliação final. Isso não é interessante. Apesar da avaliação final não ser nada muito difícil, é simplesmente um questionário online também, onde vocês vão ter que responder questões a respeito da matéria que está na apostila, da matéria que foi discutida. Então, aproveitem, quem não fez, quem não participou ainda, para participar dessa primeira atividade. Então, tá? Não é necessário participar em todos os tópicos. Se você der uma colaboração, participando de discussão de apenas um tópico, vocês já vão ter uma nota, pode até ser a nota máxima na atividade. Não há necessidade de responder todos os tópicos. Se vocês quiserem, vocês podem acrescentar um novo tópico. Clicando em acrescentar um novo tópico, vocês podem acrescentar um novo tópico dentro do tema proposto na discussão. Você não pode colocar um tópico fora da discussão. Nesse caso aqui, a gente vai discutir os assuntos relacionados
a primeira parte, a unidade 1 da apostila, né? Então, aqui é o local adequado para essa atividade. Bom, vamos partir aqui para a atividade 2, né? Foi um questionário, né? Um questionário online. Acredito que vocês não tenham tido dificuldade, mas algumas pessoas também não responderam o questionário. Também quem não respondeu vai ter oportunidade de responder e já vai estar se preparando para a avaliação final. Talvez possa até repetir algumas questões. É um questionário com correção automática, vocês veem lá a nota de vocês assim que terminar o questionário. Bom, depois da unidade 3, a segunda semana do curso, foi sobre o Word. Eu disponibilizei alguns vídeos, né, para tentar ajudar vocês a realizar as atividades. Foram 2 atividades, né? Primeiro, envie um arquivo do Word formatado com texto, depois um arquivo do Word com uma tabela. Atividade 2, então, vocês teriam que reproduzir esse texto em um arquivo seguindo essas orientações e gravar o arquivo com esse nome, né? Assim que tivessem escrito esse arquivo, bastaria enviar, né? O local para enviar é aqui, ó. Clica aqui em enviar um arquivo, né? Aí vocês teriam que procurar esse arquivo, né? Clica em escolher um arquivo, selecionar um arquivo no computador de vocês, né? No meu caso, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui onde eu poderia acessar aqui. Vamos procurar onde eu tenho um arquivo, né? Então, veja aqui então, Turismo Word. Eu pegaria esse arquivo, né, e clico aqui em abrir, né, selecionando o arquivo, e aqui eu estaria enviando esse arquivo. Eu não vou enviar esse arquivo porque não é a minha atividade aqui, né? Então vou cancelar, mas o processo seria esse, né? Voltando aqui onde a gente estava, eu vou pegar aqui um arquivo que foi resolvido por um aluno. Esse é da tabela. Eu quero verificar o arquivo do Word. Bom, então aqui, esse é um exercício resolvido por um aluno. Eu não vou falar quem foi, né? Tem que escrever o nome aqui do aluno, eu apaguei. Mas enfim, isso era para ser feito, né? Pegar esse arquivo e formatá-lo segundo o que estava pedindo aqui, ó, né? Se vocês observarem, né, a fonte é Arial, né? Aqui o título tem um tamanho 16, o tamanho da fonte do texto é 12, né? Tomando cuidado aqui para algumas palavras que estão em destaque em negrito, né? Em negrito, né? Algumas palavras que estão em itálico. Então era para fazer essa reprodução dessa forma, né? Esse texto aqui eu pedi para que vocês, vou voltar aqui para maximizar aqui um pouco, aumentar aqui um pouco para ver. Veja então que aqui, por exemplo, coloquei um destaque, né? Que seria uma cor, tá? Então essa opção é a cor para realçar, né, isso daqui na cor verde. Bom, um exercício simples. Na segunda parte, né, desse exercício, um Word com tabelas. O Word também pode ser utilizado para escrever tabelas. Vamos ver que o Excel é uma ferramenta mais adequada para isso, mas no Word também a gente pode utilizar tabelas, né? Então aqui, por exemplo, é a reprodução que eu pedi, né, que vocês fizessem. Também peguei um exercício de um colega de vocês que realizou a tarefa de forma adequada, o nome do arquivo que eu pedi, né, para gravar, né? Então, mesma forma, enviar um arquivo, clica aqui, né, e pede para escolher o arquivo dentro do seu computador. Você vai selecionar o arquivo, aqui seria tabela Word, né? E então também escolheria abrir. É claro que isso, dependendo do sistema operacional que vocês estão utilizando, mesmo que for o Windows, você tem o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, bom, infinidade de sistemas operacionais que tem uma pequena diferença na sua interface, né? Mas, basicamente, o processo é o mesmo, né? Vocês têm que realmente saber fazer isso dentro do sistema operacional que vocês utilizam. Bom,
Então essas foram as atividades, né, propostas para a segunda semana, relativa à unidade 3 Word. Quem não fez, né, ou eu vi que alguns alunos enviaram de forma errada o arquivo, podem enviar novamente, né, até segunda-feira. Né? Então, vocês podem enviar esse arquivo que eu vou fazer a correção. Né? A última atividade que se encerrou recentemente, né, é a lista de exercícios do Excel. Então, eu propus aqui uma série de planilhas, né, que eu pedi que vocês então completassem, né, reproduzissem o que já estava aqui e completassem a planilha. Tá? São 3 planilhas, né, cada uma dessas planilhas ficaria dentro de uma aba, né, no arquivo do Excel. Eu vou mostrar para vocês um exercício realizado, né? A gente teria então que seguir essa orientação que está aqui, né? Vamos então deixar isso aqui e abrir o arquivo então do exercício que foi realizado aí no colega de vocês. Observem que aqui nós temos 3 abas, que são as abas relacionadas aos 3 itens da lista de exercícios. Item 1, uma planilha com empresa nacional. O item 2, uma planilha com contas a pagar. Então, para acessar, a gente clica aqui. Né? E o item 3, e último, uma planilha com nomes, né, de funcionários aqui de uma empresa. Tá? Então, esse exercício foi muito bem resolvido, né, com um colega de vocês. Também não vou falar o nome, teria que gravar o arquivo com o nome, aqui está sem nome. Mas, enfim, como que isso é feito? Né? Bom, vocês vão ter que utilizar todos os recursos do Excel, né, onde a gente tem aqui cálculos automáticos, né, quando a gente quer, por exemplo, a soma do primeiro trimestre, vamos somar essas três células. Então a gente precisa colocar aqui, nesse caso foi utilizada uma fórmula, né, onde foi somado esse valor. Aqui nós usamos também uma fórmula, na verdade uma função, né, que te dá aqui o valor máximo, né, dos 3 salários. Aqui o valor mínimo, ele calcula, né, o valor mínimo automaticamente. E aqui também a gente tem a média, né, que é uma outra função que calcula a média dos 3 salários. Bom, essa foi a primeira planilha, né? Depois, na segunda planilha, uma planilha de contas a pagar, onde a gente tinha aqui o salário. Eu pedi que completasse aqui com o total de contas, fazer o somatório desses valores nessa célula. Então aqui a gente tem novamente uma função que calcula a soma de B5, que é B5 que está aqui, até B12, né? Calcula a soma. E depois aqui o saldo, ou seja, você recebeu esse valor e tem isso para pagar. Nesse mês aqui ficou negativo, ficou vermelho, né? Então, isso que era para ser feito nessa segunda planilha. Tá? Na terceira planilha, está nessa aba aqui, né, a gente tem o salário bruto, a porcentagem relativa ao pagamento do INSS, uma gratificação que seria adicionada ao salário de cada funcionário e o valor, então, calculado do INSS, ou seja, aqui para calcular o INSS, eu tenho quanto que é o INSS e o valor. Então, 853, 10%, 85,30, que seria pago. Ele receberia, no caso aqui, de comissão de gratificação, 9%. Né? Então, o salário líquido, o que seria? Seria o salário bruto, C4, mais a gratificação, que está... Como é que está aqui? Aqui a gratificação calculada aqui em reais, né? Menos o valor pago do INSS, que está na coluna F. Então, essa seria a planilha do terceiro exercício, tá? Bom, vamos fechar aqui então. Já viu? Vamos fechar aqui, né? Bom, por fim, nós temos ainda a última unidade, unidade 5, que é sobre a internet. Bom, na apostila, vocês têm lá várias coisas sobre esse assunto, né? Coloquei aqui indicação de um pequeno vídeo, mas as fontes, né, sobre a internet está na própria internet. Então,
a atividade que nós temos para essa semana seria um fórum de discussão, né, que a gente precisa então falar sobre isso. Ninguém participou ainda, vamos aproveitar aí o final de semana, né, para acrescentar um tópico. Se quiserem falar sobre algum recurso específico da internet que vocês acham interessante para hospedagem, né, na área de turismo, então, por favor, aqui eu sugeri para mim falar a importância das redes sociais. Então, vejam qual a importância das redes sociais hoje para essa área que vocês estão estudando. Tá? Coloquem aqui, né, responder, dando aqui um comentário, né, fazendo a participação no comentário aqui nesse tópico de discussão. E uma última atividade que é muito simples, é uma prática sobre e-mail. Tá? E essa prática sobre e-mail, basicamente, vocês vão ter o quê? Que procurar nesse site, né, site de turismo, vocês vão ver lá uma notícia nesse site, tá? Vão copiar um arquivo do Word, um arquivo, e enviar para mim esse arquivo, tá? Vocês vão enviar para mim esse arquivo. Bom, vocês vão ter que, para isso, né, fazer uma pesquisa, tá? E também, como eu já disse, né, criar uma conta de e-mail, tá? Aqui uma sugestão, né? Eu vi que ninguém tem e-mail do Gmail. Se todos tivessem, a gente poderia ter feito até uma videoconferência através do recurso do Gmail, do Google, né? O Gmail do Google, que é o Hangout. Mas não é possível que eles não têm conta, né? Mas, enfim, aqui está meu endereço, né? Então vocês vão digitar o texto que está aqui e enviar para mim esse texto. Então, essa atividade aí é bem simples, né? Vocês não vão ter dificuldade não. Bom, em linhas gerais, né, são as atividades que nós temos aí para resolver até segunda-feira, né? Os alunos deixaram acumular as atividades aí, mas enfim, ainda dá tempo. Eu estou aí disponível no final de semana, na segunda-feira à noite, para ajudar. Se necessário, a gente faz um outro chat na segunda-feira, né, para poder então ajudar vocês a realizar essa tarefa e concluir a disciplina com isso, tá? Um bom fim de semana para vocês. Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer as dúvidas aí, tá? Um abraço a todos.